Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio vota projeto do Executivo que taxa servidores inativos. Funcionalismo faz protesto na Cinelândia e a polícia reage com bombas e spray de pimenta. Vereadores acusam as forças de segurança de agirem com rigor dentro da sede do Legislativo Carioca. Jogou gás de pimenta em cima da gente. Logo depois disso começaram a empurrar com os escudos ali a galera. E o cara puxou a 12, uma arma, e apontou para essas mulheres. Eu fui para frente para poder empurrar essa arma e ele apontou essa arma para mim. E você vai saber como está a expectativa de sérvios que moram no Rio de Janeiro para o jogo com o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Surubia! 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 Uhul! A gente começa esta edição falando da votação em segunda discussão do projeto do Executivo que taxa os servidores inativos. Desde cedo, categorias do funcionalismo público se concentraram na Cinelândia. A Guarda Municipal, com o apoio da PM, reagiu com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Os repórteres Vitor Galhardo e Simone Braga acompanharam a sessão. Desde cedo, servidores estavam em frente às entradas da Câmara Municipal à espera da votação do projeto do Executivo que taxa o servidor inativo. A segurança foi reforçada com a presença de agentes da Guarda Municipal dentro da Câmara que trabalharam em conjunto com a Polícia da Casa. Do lado de fora, policiais militares reforçavam o controle de quem entrava e saía da Câmara. Durante uma paralisação da sessão plenária, um grupo de parlamentares sentou à mesa diretora e impediu o recomeço dos trabalhos. Eles protestaram contra a presença da Polícia Militar, que estava no prédio atrás de um professor que entrou sem autorização. A sessão só recomeçou após o presidente da Casa, o vereador Jorge Felipe, garantir a saída dos policiais militares. Infelizmente, as agressões não são só aqui dentro. Servidores estão sendo agredidos na Cinelândia, tem pelo menos dois servidores hospitalizados e alguns detidos, né? Quer dizer, toda vez que atacam os direitos dos trabalhadores legislativamente, eles também são atacados, são brutalizados fisicamente nas ruas. O vereador Renato Cinco gravou a ação dos policiais dentro da Câmara. Dá licença, por favor! Dá licença, por favor! Calma aí, calma aí. Dá licença! A polícia invadiu a casa, agrediu os vereadores que estavam ali embaixo, empurrou todo mundo, eu fui empurrado, o Babá foi empurrado, David e Miranda foram empurrados, subiram as escadarias internas do anexo, agredindo as pessoas a pretexto de prender esse manifestante. Isso é um absurdo total, porque os poderes têm que ser respeitados. Essa é a sede do Poder Legislativo Municipal. Se a Polícia Militar quer fazer a prisão de alguém, tinha que ter acionado a segurança da casa para fazer isso. E não ter invadido a Câmara, ter subido as escadas da Câmara, agredindo as pessoas ali presentes. Foi uma violação grotesca do Estado Democrático de Direito. O parlamentar David Miranda também reclamou da atuação policial. Ele disse que desde cedo os agentes de segurança estavam provocando os servidores. A PM já começou, eu estou um pouco sem voz, ela já começou de manhã a violência truculenta que a gente sabe que a PM faz. Ela não é preparada para poder tratar os cidadãos e cidadãs dessa cidade. Cheguei cedo aqui, estava organizando a fila, conversando com o pessoal da fila que eu conheço, que são de movimento, que a gente conhece de vários protestos na rua. Estava ali, primeira PM, eu estava para poder entrar, falando que o pessoal ali jogou gás de pimenta em cima da gente. Logo depois disso começaram a empurrar com os escudos ali a galera. Eu, inclusive, ali falando, não, calma aí, tem senhoras aqui, tem senhoras ali, sabe? Que são aposentadas que estão ali na fila, são professores. E aí o cara puxou a 12, uma arma, e apontou para essas mulheres. Eu fui para frente para poder empurrar essa arma e ele apontou essa arma para mim. O despreparo total. Assessores do vereador David Miranda filmaram o momento em que ele e outros parlamentares acompanharam a saída dos policiais. Um outro princípio de confusão começou quando um desses policiais ameaçou os vereadores. A gente descendo aqui embaixo, aí encontramos com o vereador Brizola e o vereador Tarcísio aqui no segundo andar. Chegando ali, um outro policial
começou a resmungar, a gente falando que eles tinham que sair da casa. Começou a resmungar e falou, tô olhando a cara de vocês, tô vendo quem é vocês. Aí a gente perguntou, vocês estão ameaçando a gente? Porque agora estão ameaçando a gente, ameaçando vereadores eleitos na cidade. Que PM é essa? Não dá. PM não pode ficar entrando aqui dentro dessa casa e o PM ficou olhando lá para minha cara, marcando a minha cara. Então vocês têm que saber, se alguma coisa acontecer comigo, esses caras que me ameaçaram, foram esses caras aí. Eles vão ter que procurar ali dentro do batalhão de PM que estava aqui. Os trabalhos aqui no plenário da Câmara Municipal começaram às 2h da tarde com a fala de vários parlamentares que se manifestaram sobre a votação em segunda discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que prevê a taxação de parte dos aposentados e pensionistas do município, hoje isentos de cobrança. A taxação dos inativos, ela é um absurdo porque ela vem acompanhada de uma série de modificações, de uma reforma que o governo Crivella fez na Previdência, que só acabou com a vida do servidor público. Nós votamos não e lamentamos e achamos que o governo Crivella vai pagar por isso. Já está pagando, por ser hoje o governo mais contestado pela opinião pública, o governo com maior rejeição. Há de convir que lá na frente, se eu não votar com o governo, eu vou ganhar culpa também. Porque com certeza, se não votar agora, o salário de setembro, outubro, o funcionário vai ficar sem um salário. E eu não quero ganhar culpa de não ter ajudado o prefeito e ajudado o município. Servidores municipais que eram contra e a favor do projeto acompanharam a sessão das galerias. Após o término do grande expediente, a sessão plenária desta terça-feira começou com a votação da ordem do dia. 2 vetos do Poder Executivo foram adiados. Em seguida, entrou na pauta de votação o projeto de taxação dos inativos. O líder do governo, vereador Dr. Jairinho, defendeu o projeto. Esse projeto de lei é um projeto que veio ao encontro do anseio daqueles que ganham menos, e eu tenho certeza que aqueles que ganham mais e que sabem que vão performar sua própria previdência estão a favor desse projeto. A votação contou com a presença do secretário da Casa Civil, Paulo Messina, e do secretário estadual de Direitos Humanos, Dr. João Ricardo, que retornaram à Câmara para votar o projeto. Durante a sessão, o vereador Tiago Carribeiro usou a tribuna para explicar a situação dos servidores municipais com dupla matrícula que não serão afetados pelo projeto. Não vai haver somatório de salários da dupla matrícula. E para garantir isso e deixar isso de forma expressa na legislação, foi apresentada uma emenda. A emenda que foi colocada agora junto com o projeto. O governo aceitou. Então, temos um acordo para aprovar essa emenda e garantir que seja professor ou qualquer outro servidor que tenha dupla matrícula no município, ele por si só não seja afetado quando há o somatório, como houve esse equívoco na interpretação de algumas pessoas. Já o vereador Paulo Messina falou sobre várias questões referentes ao projeto. Hoje nós estamos votando pelo fim do privilégio de 8.700 maiores salários da Prefeitura, que são pagos por 6 milhões de cidadãos cariocas. 6 milhões, incluindo os 80 mil servidores que não deveriam pagar porque não pagam. A taxação hoje é tão somente desses maiores salários. A vereadora Luciana Novaes se manifestou sobre o projeto. Eu reafirmo que não é aceitável os servidores e servidoras pagarem por uma conta que não é deles, que eles não fizeram. E eu quero deixar o meu repúdio aos policiais militares que agiram de forma truculenta aqui com os trabalhadores e trabalhadoras desta casa hoje. Após várias discussões, o projeto, que recebeu uma emenda, foi aprovado por 28 votos a favor e 20 votos contra. A votação foi uma votação lamentável. Esse é um dia histórico, mas um dia tristemente histórico para a Câmara de Vereadores, que se curvou a uma lógica de cobrar dos aposentados para pagarem a conta que a Prefeitura deve, e todos os vereadores sabendo que essa conta não resolve. Ou seja, fazer com que os aposentados paguem essa conta não vai resolver o fundo de previdência, que vai continuar com problemas de caixa, porque o mito da capitalização segue intocado. Precisamos nos adequar a essa decisão constitucional do Congresso Nacional, quando ainda o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, outras coisas precisam avançar.
A taxação pela taxação não resolve o problema previdenciário do Rio de Janeiro. Portanto, eu dou esse voto ao governo, acreditando de que o que nós estamos fazendo é para salvar outros aposentados, as próximas gerações, já que esta contribuição previdenciária é solidária. O primeiro a ser taxado foi o servidor. Na primeira grande dificuldade do fundo, em vez de se ter medidas estruturantes antes, se taxa o inativo antes. Acho que isso é uma covardia, acho que isso realmente fere, é totalmente confiscatório. Então, se ao mesmo tempo eles acham que estão respeitando a Constituição, eu acho que eles estão ferindo o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. A votação de hoje foi uma votação de suma importância, não só para o governo, mas principalmente para cada cidadão carioca. Desde 2003, quando teve a alteração da Constituição da República, nós temos apenas 8.700 servidores, que são os mais altos salários do Brasil, do Rio de Janeiro, que têm o privilégio de não pagar contribuição para a Previdência. Quem paga isso é você, contribuinte carioca, é o servidor que não tem que pagar. 90% dos servidores e 6 milhões de contribuintes cariocas pagam para 10% dos servidores municipais terem privilégio. Hoje a Câmara Municipal acabou com esse privilégio e restabeleceu o que a Constituição Federal fala desde 2003. Projeto de lei complementar obriga a instalação de bicicletários em locais de grande público. Câmara do Rio instala CPI para investigar contratos da Secretaria de Educação. Proposta do vereador Marcelo Ará inclui o projeto Rio Academia no calendário oficial do município. E por iniciativa do vereador professor Célio Luparelli, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao professor e advogado Anderson Soares Madeira. E uma comissão de vereadores da Câmara do Rio realizou uma audiência pública em Realengo. Em discussão, o destino de uma área da União onde funcionava uma fábrica de cartuchos do Exército. Os militares querem construir no local um conjunto habitacional. Já os moradores de Realengo defendem a construção de um parque público. A reportagem é de Vicente Vetromilli. O terreno tem 142 mil metros quadrados, uma área equivalente a 20 maracanãs. No local funcionava uma fábrica de cartuchos do Exército que foi desativada em 1978. O terreno pertence à União e ficou abandonado. Agora, a Fundação Habitacional do Exército pretende construir um condomínio com 1.300 apartamentos para militares. Revoltados, os moradores decidiram lutar contra a ideia e formar uma comissão. Eles querem que o local seja transformado em um parque público. Numa audiência pública com os vereadores Renato Cinco e Leonel Brizola do PSOL e Raimon do PT, eles pediram ajuda aos parlamentares para que a obra não seja aprovada. Segundo a representante da Comissão Parque Realengo Verde, o condomínio pode trazer um impacto negativo para o bairro. Além da questão do calor, é questão de trânsito. A gente aqui, se você chegar aqui às 6 horas, a gente tem inúmeros colégios, inúmeras faculdades, temos 3 universidades aqui. Então, o trânsito, 6 horas, saída de criança, o trânsito para. Imagina vir mais um grupo de moradores. A maioria, acredito que vai ter carros, e aqui, questão de saneamento básico, já não dá vazão. Aí imagine, mais população, a gente tem problema de saneamento, calor, trânsito e até energia também. Pois é, você sabe que Realengo, na verdade, tem um pouco essa área quente, né, essa onda quente. E a permanência do parque de Realengo 100% verde é a possibilidade de você diminuir, quedar a temperatura do bairro. Mas, para além de tudo isso, é importante nós compreendermos que em lugar nenhum do mundo, uma dádiva dessa da natureza, em lugar nenhum do mundo em que se pensa política pública de qualidade, relacionando-se habitabilidade com meio ambiente, com preservação ambiental, um lugar desse seria construído nele um condomínio habitacional, para qualquer pretexto que fosse. Quando você tem um projeto desse, de criar um grande parque dentro da área urbana, né, para lazer das pessoas, para você preservação ambiental, sabe? Uma área de uma cidade que precisa de mais parques, e aí você vem com uma outra ideia de especulação imobiliária, aí assusta muito. Então eu acho que é um debate que a gente tem que ir à exaustão, esse debate, para ficar claro qual é a verdadeira intenção da prefeitura aqui. Também participaram da audiência representantes de organizações não governamentais que alertaram para o risco ambiental que a construção pode trazer para toda a região.
A Zona Norte e a Zona Oeste do Rio de Janeiro, elas têm uma grande carência de arborização urbana. Tá? Então, a importância da criação do Parque de Realengo 100% Verde é que essa vegetação ela vai amenizar o clima, né? Vai combater as chamadas ilhas de calor, e isso é fundamental para a saúde pública. A cidade precisa de áreas verdes, isso a gente está tratando de qualidade de vida. Num tempo de mudanças climáticas, a cidade está sofrendo os efeitos catastróficos das ilhas de calor. A Zona Oeste ela é historicamente conhecida por áreas bem quentes, né? E com o passar dos anos, com as mudanças climáticas, isso tem se intensificado. Nós apresentamos isso na Conferência do Clima lá na Alemanha o ano passado, e a Prefeitura se comprometeu, inclusive, a criar novas áreas de preservação e a dobrar a área de reflorestamento da cidade. Então, acho que o Parque de Realengo Verde é uma grande área para ela poder fazer isso, né? E trazer a qualidade de vida que a gente precisa, amenizar o clima da região e não criar grandes ilhas de calor como a gente já tem em Bangu. O ator Mário Gomes também apoia os moradores de Realengo no movimento Parque Realengo Verde. Tem que haver pessoas competentes do meio ambiente, da conservação, para que não se façam assassinatos, né, contra a natureza, né? Segundo o vereador Renato Cinco do PSOL, um projeto de lei já está em tramitação na Câmara de Vereadores do Rio, proibindo qualquer tipo de construção na área da antiga fábrica. O projeto de lei precisa ainda ser votado em plenário em primeira discussão. Nós não queremos que a cidade seja um paliteiro de prédios, né? A presença de árvores, de parques, de praças traz qualidade de vida, e a população de Realengo merece ter essa qualidade de vida. O número de árvores no bairro já é muito baixo, né, para a gente aceitar um projeto que destrua ainda mais árvores. A Sérvia é a próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. O jogo acontece nesta quarta-feira, a partir das 3 da tarde. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa reportagem encontrou com um grupo de sérvios que vai torcer pela seleção do coração, mas reconhecem a dificuldade de superar o Brasil. A Sérvia é um dos 7 países que surgiram com o fim da Iugoslávia após uma série de conflitos na década de 90. Tem um território com o dobro do tamanho do estado do Rio. Como o Brasil é considerado um país emergente. As danças folclóricas são uma tradição antiga e um elemento forte na cultura sérvia. No esporte, o futebol é uma paixão nacional, assim como no Brasil. Nos gramados, os sérvios são considerados como os brasileiros na Europa. Na primeira Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai, nossos primeiros adversários foram os iugoslavos. Na época, um time composto apenas por sérvios. Perdemos por 2-1. A Sérvia carrega praticamente a responsabilidade de ser a sucessora da seleção iugoslava, muito presente na história da seleção brasileira. E como os sérvios se preparam para torcer no jogo de quarta? Esse grupo aí vive no Rio de Janeiro e tá pra lá de animado. A Nevena trouxe no DNA a animação do torcedor sérvio. Já está preparada quando a bola rolar em Mokiba, na Rússia. Jogo de quarta vai ser muito animado, vai ser um jogo bem difícil, mas quem vai vencer é meu país, que se chama Sérvia. Tem um jogo importante, né? E aí, você vai torcer para quem? Nessa hora é o Brasil, é o coração do meu país, onde eu nasci, não tem jeito, aí não tem como dividir com outro país não, é Brasil na veia. Não tem briga não, dentro de casa? Não tem briga, é que vença o melhor e que vença o Brasil. E aí, o que você acha? Ela torcer para o Brasil, você pela Sérvia? Eu vou torcer pela Sérvia, mas também não vou ficar triste se o Brasil ganhar, né? Então, é o jogo, é futebol, eu torço que seja um jogo bom, né? Mas no primeiro lugar é a Sérvia. Agora sim que a gente aprendeu um pouco sobre esse povo que vive bem distante da gente, dá para entender porque temos muita coisa em comum, a alegria e o amor pelo futebol. Sérvia, Sérvia, Sérvia! E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.